Você sabe quantas vezes Jesus multiplicou os pães em seu ministério? Você sabe quais foram os evangelistas que registraram a multiplicação dos pães no ministério de Jesus? Você sabe qual a principal mensagem que Jesus queria passar para os seus discípulos e também para a sua igreja através da multiplicação dos pães? Então são sobre assuntos como esse que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Nós estamos entrando na nossa quarta aula do nosso segundo trimestre de 2025. E eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Não se esqueça, dá o joinha, faz a inscrição, ativa o sininho e deixe um comentário do que você está achando da aula, qual a sua dúvida, o que você quer aprender, qual a área que você acha que a gente precisa abordar mais aqui. E aí a gente vai aperfeiçoando e transmitindo uma aula cada vez melhor para você que está aí do outro lado ouvindo a gente, tá bom? Nós estamos na nossa quarta aula e ela tem como tema Jesus, o pão da vida. Essa aula ela está na nossa revista, né? O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Ela foi escrita pelo pastor Elienay Cabral, um renomado pastor, um grande escritor da nossa revista de Escola Bíblica Dominical e também da própria CPD, escrevendo vários livros aí também em seu ministério. E eu tenho certeza que você está aprendendo muito aqui no nosso canal. Pega o link aí, coloca no grupo lá, né? Compartilha com os amigos, com os irmãos, manda para mais colegas que são professores, para que a gente possa alcançar cada vez mais. E é muito importante também, coloca aqui o nome da cidade de onde você está nos ouvindo, para a gente saber em que cidade você está sendo alcançado aqui com a palavra de Deus. Hoje eu estou um pouquinho gripado, né? E aí a voz está meio assim, meia rouca, meia afônico, né? Então, mas eu creio que vai dar para a gente comunicar o nosso recado. Hoje é o nosso dia da gente gravar a nossa aula, sempre na sexta-feira, que antecede, né? Quase 10 dias antes da aula, a gente grava essa aula para que você possa ficar aí sempre antenado e bem preparado para esse dia. Mas vamos lá, vamos à nossa aula, porque nós temos muita coisa boa para compartilhar com você. Os nossos objetivos hoje, né? Quais são os objetivos da nossa aula? Pelo menos três. Primeiro, a intenção é que você possa instruir a classe, né? Se instruir a respeito do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Você vai ver que foi mais que um milagre. Há uma mensagem, há um propósito maior por trás deste milagre. Este é um dos sinais do ministério de Jesus. Eu já falei nas aulas anteriores, se você quiser pegar um resumo aí também do Evangelho de João, você pode entrar aqui no nosso canal ou a gente sempre coloca aqui nos vídeos que são indicados aqui no nosso canal, para que você possa recorrer a um resumo que eu dei do Evangelho de João, de toda a revista, para que você possa ter uma noção maior quando você for ministrar a sua aula. Se quiser recorrer também às aulas anteriores, dos trimestres anteriores, você pode também, sempre a gente vai colocando aqui na descrição. Então, é bom você saber que os milagres que foram registrados no Evangelho de João foram milagres que foram colocados como sinais, né? Existe até alguns estudos como os 7 sinais do Evangelho de João. E inclusive alguém até comentou comigo falando sobre os 7 sinais, falando que são 8. Só que são apresentados 7 sinais porque são antes da crucificação, antes dele morrer e ressuscitar. Então, depois da morte dele, aí vem outros sinais, como também a pesca milagrosa que ele realizou na presença dos seus discípulos ali na Galileia, né, no Mar da Galileia, ali em João capítulo 21. Mas até o momento da crucificação foram apenas 7 sinais que foram apresentados pelo evangelista João. Então, a respeito desse milagre, nós vamos compreender, instruir você acerca disso. Segundo objetivo da lição é refletir sobre os desafios da nossa fé. A gente sabe que nós temos uma fé viva em Cristo Jesus, mas a nossa fé ela passa por desafios, por momentos de dificuldades. Às vezes vai ter momento que você vai ficar como que tomado pelo improviso, alguma coisa que surge inesperadamente na sua vida e você pode ser testado naquele momento. Há desafios na nossa fé. E terceiro, nós vamos tentar correlacionar, né, conectar a necessidade espiritual do ser humano com Jesus como o pão do céu. Então essa é a nossa maior necessidade, termos Jesus como o verdadeiro pão do céu que alimenta a nossa vida espiritual. E aí você tem agora que pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta, pegar a sua revista e vamos juntos mergulhar na palavra de Deus. A nível de introdução, você observa que o Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes para saciar a fome dessa multidão. Mas, no fundo, a multidão não enxergava
além do desejo imediato. Eles apenas estavam focados no saciar da sua sede ali, do seu alimento, da sua fome momentânea. Aquele momento ali só de comer e alimentar e matar aquela fome, voltar para casa e no outro dia continuar se alimentando. Então eles não viam nada mais que o alimento que satisfaz por algumas horas. Mas eles não entendiam que Jesus queria alimentá-los além daquilo ali. Jesus queria alimentar a alma, o espírito deles. Então a lição dessa semana, ela nos ajuda a entender que como pessoas, muitas vezes nós corremos atrás do que queremos sem perceber o que na verdade precisamos. Aquilo que alimenta a nossa alma e dura para sempre. Às vezes nós corremos atrás das coisas terrenas dessa vida, né? Das coisas materiais, nos dedicamos mais às coisas desse mundo. Não que seja pecado você trabalhar, conquistar, ter as coisas, participar da sociedade, mas às vezes focamos tanto nas coisas que alimentam a nossa alma momentaneamente que esquecemos do alimento espiritual, daquilo que vem saciar, daquilo que vem durar para sempre na nossa vida, e é isso que essa lição tenta nos conduzir nessa aula de hoje. Então, vamos à nossa aula e vamos ao nosso primeiro ponto. A nossa revista está dividida em 3 pontos e o primeiro é Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. O nosso primeiro tópico vai falar sobre a multiplicação de pães e peixes. E é bom que você saiba que o relato da multiplicação dos pães e peixes em João 6 nos leva a enxergar não apenas o milagre em si, mas também o contexto com que ele aconteceu. E aí você percebe que mais tarde Jesus realiza uma segunda multiplicação. Essa aqui, de João capítulo 6, é a primeira. A segunda multiplicação que Jesus fez de pães e peixes, ele fez em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 8 registra essa segunda multiplicação. Na primeira multiplicação, você vai observar que Jesus está em um território predominantemente judeu. Ele está num território judeu, ele estava próximo ao mar da Galileia e ele alimenta cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Já na segunda multiplicação, Jesus está em um território predominantemente gentil, ele está na região de Decápolis e ele também alimenta cerca de 4.000 pessoas. Então aqui você já percebe que há uma diferença. Além da diferença de público e local, a segunda multiplicação nos revela que a compaixão e a provisão de Jesus não se limita a Israel, mas estendia também aos gentios. Então ele realiza uma primeira multiplicação dentro de um território que era apenas judeu, e na segunda ele realiza uma multiplicação em um território que era gentil. Então isso mostra que Jesus ele tem uma mensagem que vai além das fronteiras, né? Vai além das barreiras culturais, geográficas, como nós mostramos na aula anterior, falando sobre a verdadeira adoração ali na pessoa da samaritana. Então é uma evidência clara que a mensagem de Jesus é para todos os povos, sem se limitar somente aos judeus. Porém, no capítulo 6, que nós estamos estudando na nossa revista, que está aí em João capítulo 6, nós estamos estudando sobre a primeira multiplicação de Jesus, que foi realizada em território judeu. João começa o capítulo dizendo, depois disso. Então ele está conectando este episódio aos acontecimentos anteriores. Ele realizou ali a cura do paralítico, aquele homem que estava no capítulo 5 há 38 anos sem conseguir andar, sem conseguir se lançar nas águas para ser curado. E então Jesus cura aquele homem na presença de todas as pessoas que estavam ali aguardando o milagre. E também depois teve um debate dos religiosos durante a provável festa da Páscoa, ainda João capítulo 5. Então João está dando continuidade, dizendo, depois disso, depois que aconteceu esses milagres, então Jesus realizou o milagre dos pães e dos peixes. Então este milagre foi tão marcante que ele está registrado nos 4 evangelhos. A primeira multiplicação, Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9 e João capítulo 6, o que demonstra sua grande importância e relevância que esse milagre teve para o ministério de Jesus. A multidão era muito grande e Jesus, sentindo muita compaixão, não se preocupou somente com a fome física dessas pessoas, mas também aproveitou aquele momento para ensinar algo muito importante sobre a fé, algo muito importante sobre a vida espiritual. Então Jesus ele aproveita daquela oportunidade para transmitir uma mensagem
como eu disse a princípio, são sinais que apontam para o Messias, mostrando que Jesus era o Filho de Deus e tinha uma mensagem clara sobre fé, sobre salvação, sobre o Evangelho de Cristo, que era para resgatar o homem do pecado e conduzi-los ao céu. Mas vamos ao nosso segundo tópico. No segundo tópico nós temos aqui o milagre. Mais do que um ato de provisão, a multiplicação dos pães revela o poder de Jesus, pois ele pega algo pequeno, 5 pães e 2 peixes, e faz uma abundância para todos. Um grande milagre na presença de todos. Algo pequeno, se você comparar 5 pães e 2 peixinhos, não tem explicação humana que consiga esclarecer e dizer como foi que esse milagre aconteceu. E há uma frase muito importante que eu já ouvi, de um livro que li, sobre conhecer Jesus é tudo, que diz o seguinte: milagres não se explica, se recebe. Se há explicação, não é milagre. Então Jesus realizou um grande milagre na presença de todas as pessoas, se revelando como o Filho de Deus. Então este não foi apenas um milagre de provisão, mas uma revelação da sua divindade. João capítulo 1, verso 3. Ele é aquele que chama à existência aquilo que não existe, aquilo que não existe. Ele é esse que chama à existência aquilo que não existe. O Verbo de Deus, o Filho de Deus, que está entre nós, que esteve entre nós e realizou milagres como esse que nós estamos testemunhando. Então, enquanto muitos dos feitos de Jesus foram cura de pessoas individuais, esse foi um milagre que aconteceu com muita gente ao mesmo tempo e todos puderam ver. Veja que vários outros milagres de Jesus, às vezes somente a pessoa que recebia o milagre é que presenciava. Quando ele curou o cego, quando ele curou o coxo, quando ele curou leprosos, às vezes somente aquela pessoa é que recebia a bênção naquele momento. Ninguém mais ao redor, até ouvia falar, via, mas não recebia alguma coisa, um benefício também. Mas nesse caso, de forma coletiva, 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alcançados pelo milagre da multiplicação. Então, desse modo, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é diferente dos milagres de cura e dos outros tipos que Jesus realizou. É um milagre completamente extraordinário, fora do normal, revelando que Jesus é o Filho de Deus. Então isso tem um peso simbolicamente muito forte. Jesus é tudo o que precisamos. Ele é o alimento espiritual que satisfaz a necessidade de cada pessoa, seja ela parte de uma pequena comunidade ou de uma grande comunidade, não importa. Jesus, ele está interessado em você, na minha pessoa, independente da multidão. Ele vai nos ver no meio da multidão, vai nos ver onde nós estamos e ele vai saciar, ele se preocupa, pois o texto diz que Jesus, olhando para aquela multidão, ele sentiu compaixão daquelas pessoas, independente do status social, da posição, ele é aquele que contempla a todos. E o detalhe é que todos comeram até se saciarem e ainda sobraram 12 cestos de pedaços de pão, conforme João capítulo 6, verso de número 13. Isso revela a plenitude da provisão divina. Demonstra a grande fartura e a bondade de Cristo. A sua graça não somente nos ajuda, mas ela vai além daquilo que precisamos, conforme segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Glória ao nome de Jesus. Mas vamos ao nosso terceiro tópico da nossa aula de hoje, que é qual era o interesse da multidão. Jesus, conhecendo os corações, percebeu que aquela multidão o seguia não por conhecer ou reconhecerem nele o Salvador, mas por causa do pão que receberam. João 6, verso 26. Então percebe aqui que elas estavam ali, perto de Jesus, procurando Jesus, não por causa de quem ele era, dando valor a quem era a pessoa de Jesus, mas elas estavam ali por causa de um bem material, de algo material que elas foram ali procurar. E, infelizmente, o que mais importava para eles era o benefício daquele momento e não a mudança que Jesus podia fazer em suas vidas. E esse tipo de comportamento acontece muito nos dias atuais.
Muita gente, você percebe, que ainda procura Jesus apenas por questões passageiras, por bênçãos materiais. E, às vezes, ela chega na igreja à procura dessa bênção material, mas acaba ali tendo um encontro com Jesus e mudando de atitude, mudando de comportamento, né? Quantas vezes pessoas vão à igreja apenas pela bênção material? Estão mais interessados naquele que faz o milagre, né, no milagre, do que no milagreiro. Está mais interessado na bênção do que no Deus da bênção. Quer mais a cura do que o Deus que cura. Quer mais o favor de Deus do que o Deus que faz o favor, que faz o milagre. Mas que nós possamos converter as nossas atitudes para que assim nós possamos ser alcançados pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Mas vamos em frente. Há muitos que correm atrás das bênçãos de Deus, mas não buscam um relacionamento com o Deus das bênçãos. Quer o pão que sacia por um dia, mas despreza o pão do céu que dá vida eterna. E Jesus confrontou a multidão dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho de Deus vos dará. João capítulo 6, verso 27. Então o desejo de Jesus era mostrar a eles o que realmente importava, a necessidade da alma de cada pessoa, de cada homem. Então às vezes nós somos iludidos pelas nossas necessidades físicas, né, pelo imediatismo, por essa fé às vezes capitalista, que quer apenas os favores de Deus nessa vida, apenas coisas terrenas. E às vezes nos dedicamos tanto a buscar as coisas dessa vida e nos esquecemos de buscar o mais precioso, que é o pão que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa vida espiritual. Quantas das vezes as pessoas são mais atraídas por um culto de uma campanha, né? Nada errado aí você orar, você entrar em propósito de oração, buscar a Deus, clamar ao Senhor por uma bênção que você está precisando. Mas às vezes há uma maior dedicação quando se trata de buscar algo material do que de colocar a vida em consagração, do que colocar a vida na presença de buscar as coisas dos céus. Então que nós possamos, através desta aula de hoje, mudar o nosso foco, compreender que Jesus quer alimentar a nossa vida espiritual. Ele também sacia a nossa fome física, né? Ele também sacia o nosso físico, sim, mas ele quer também alimentar a nossa vida espiritual, quer que a nossa alma seja alimentada. Esse é o principal propósito de tudo que ele faz. Mas vamos ao nosso segundo ponto da nossa revista, que fala sobre Jesus desafia a fé dos seus discípulos. No primeiro tópico desse ponto, Jesus subiu ao monte. Veja que o texto diz que ele subiu no monte, e não há aqui uma designação específica para que monte era esse que Jesus estava subindo. Se olharmos para a geografia da Galileia, era marcada por várias colinas e elevações, e não necessariamente grandes montanhas. E aí você percebe que o monte funcionava como uma espécie de anfiteatro natural. Jesus estava diante de uma multidão, cerca de 5.000 homens, que estavam ali sem contar as mulheres e as crianças. Então ele se coloca de pé em cima do monte, ou às vezes sentado, né, como a questão ele fazia algumas vezes, sentava no alto do monte e dali ele começava a ministrar para as pessoas. Então isso favorecia, né, a sua oratória, favorecia a sua forma de alcançar, porque naquela época nós não tínhamos os recursos de amplificação da voz, os microfones, caixas de som, não havia essas tecnologias, então tinha que usar a força ali do vento, a posição, a altura, para que ele pudesse se posicionar, para que as pessoas compreendessem a sua mensagem. Então quando a multidão chegou, ele podia ensinar melhor dali, com uma melhor visibilidade e uma própria acústica natural. Contudo, o ponto principal aqui não é o lugar, mas a forma como o mestre estava ensinando. Ele vê a multidão vindo em sua direção e antes de qualquer ação, ele decide testar os seus discípulos e ele pergunta a Filipe: onde compraremos pão para que estes comam? E é bom lembrar que Jesus não foi pego de surpresa pela multidão com fome, nem pela falta de comida que precisava, né, estava havendo naquele momento. Na verdade, como o próprio texto diz, ele bem sabia o que ia fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Às vezes, para nós somos surpreendidos, mas Jesus não é pego de surpresa. Jesus não é surpreendido com os acontecimentos, com as coisas dessa vida. Ele sabe o que é melhor para mim,
Ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que precisa ser feito e ele vai fazer no tempo certo e na hora certa. Às vezes, para mim, para você, pode até parecer que não está no controle, que ele não sabe o que está fazendo, mas ele sabe o que está fazendo. Já percebeu quando uma criança que está começando a ver ali o pai fazer um bolo, a mãe fazer um bolo, e ele não sabe se vai dar certo? E ele começa a ver ali, joga um bolo, joga a farinha, né? Joga o fermento, joga os ovos, joga o leite, a manteiga e vai misturando tudo. E ele fala, vai dar certo? Será que vai prestar? Será que vai ficar bom? Vai demorar muito? Que hora que vai sair? Mas o pai e a mãe que está executando aquilo ali sabe muito bem o que está fazendo. Então, às vezes, as perguntas que Jesus faz são didáticas, são perguntas que ele quer ver qual é a nossa resposta para que ele possa nos ensinar uma grande lição. A sua pergunta não era por necessidade de informação, mas para provocar reflexão e despertar a fé dos discípulos de Jesus. Jesus sempre usava o que acontecia no dia a dia para ensinar, transformar cada momento simples em uma chance de formar o caráter e a fé dos seus discípulos. Ele pegava coisas simples, naturais, momentâneas, coisas do dia a dia, para que ele pudesse transmitir uma mensagem de fé e de esperança para os seus discípulos. A forma como Cristo ensina nos mostra que mesmo que as nossas necessidades sejam verdadeiras e precisem de solução rápida, ainda maior é a nossa necessidade de confiar nele como o único que pode realmente nos sustentar, não apenas no que vemos, mas principalmente naquilo que é a nossa alma. Então precisamos confiar no Senhor. Confie no Cristo em quem você depositou a sua vida. Ele está cuidando de tudo. Ele está trabalhando na nossa vida de maneira sobrenatural. E ele sabe qual é a nossa maior necessidade. Ele sabe o que é que nós precisamos. Às vezes ele pode até contrariar a sua vontade, mas ele sabe qual é a nossa maior necessidade. Lembra quando você era criança, né? Quando nós éramos criança, que os nossos pais, às vezes, a gente queria continuar brincando, mas ele nos obrigava a tomar um banho. Às vezes nós queríamos ficar em casa e não ir para a escola, mas os pais nos obrigavam, nos colocavam em condição de ir para a escola. Às vezes a gente queria ficar acordado, ele nos colocava para dormir. Então, sempre às vezes contrariando a nossa vontade. A gente naquele momento ficava com raiva, indignado, mas o pai sabia o que estava fazendo. E hoje, eu sou pai, talvez você que está me ouvindo também é um pai, se pega na mesma condição, contrariando os seus filhos, fazendo algo completamente contra a vontade deles. E você sabe o que está fazendo. Às vezes ele fica até indignado, chateado, né, nervoso, contrariado com aquela decisão sua, mas você sabe o que está fazendo. Então, quanto mais o nosso Pai Celestial, ele sabe qual é a nossa maior necessidade, aquilo que nós mais precisamos, ele sabe. Então, confie na providência dos céus. Mas vamos ao nosso segundo tópico desse segundo ponto, e o desafio para os discípulos. Filipe faz um cálculo rápido da situação e diz que 200 denários de pão não seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Se nós tivéssemos 200 denários, aqui no caso se trata de 200 dias de serviço. Se tivéssemos aqui 200 dias de serviço de alguém, né, de um profissional, não seria suficiente para comprar pão para que cada um comesse um pedaço. Era uma conta lógica, mas limitada pela perspectiva natural. Era lógico, normal, naturalmente estava dentro da lógica, mas Deus não trabalha com a lógica humana. Deus trabalha além das nossas, da nossa capacidade, do nosso entendimento lógico, do nosso entendimento natural. Veja que aqui percebemos que Jesus estava transmitindo um ensinamento essencial. Existem situações que vão além das nossas possibilidades financeiras. E é nesses momentos que a fé se torna fundamental. Meu querido, nesses 45 anos que eu tenho de vida, fui criado dentro do Evangelho, pois quando minha mãe se converteu a Cristo, eu tinha apenas 4 anos de idade. E nesses 41 anos, né, colocando aí desde a data que começamos a servir a Cristo, eu tenho sido testemunha
de diversas vezes e momentos em que Deus agiu na minha vida apenas através da fé. Não havia possibilidade, não havia meio, não havia como algo acontecer. E confiamos no Senhor e Ele agiu, fazendo algo extraordinário na minha vida e na vida da minha família. Então, eu estou pregando algo para você que eu creio. Não estou apenas lhe dando um ensinamento teológico apenas na teoria. Tenho vivido na prática, no dia a dia. A fé que o nosso Cristo, a fé que depositamos em Cristo, ela é fundamental para momentos difíceis e situações em que o recurso financeiro não resolve nada, em que as bênçãos materiais não resolvem nada. Apenas a fé em Cristo. Não é fé na fé. É a fé em Cristo é que vai ser fundamental para recebermos o milagre da parte do Senhor. Pela lógica humana, os recursos que eles tinham não eram suficientes. A situação parecia sem saída e era exatamente isso que Jesus queria que eles entendessem. É sem saída pela lógica humana. Não há onde comprar e nem temos dinheiro para comprar. Mas é aqui que o recurso divino entra, fazendo algo extraordinário acontecer. Confie, porque Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. André, por sua vez, ele identifica o pequeno recurso disponível e ele vê que ali tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Esse André não era fácil, né? Sempre ele estava assim, descobrindo algumas coisas. O André, ele é o responsável por levar também Pedro, né? Que ele era irmão de Pedro, e ele leva Pedro até Jesus. Ele apresenta Pedro para Jesus e Pedro se tornou um grande ganhador de almas. Agora está aqui André mais uma vez levando essa criança, um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E eu aprendo aqui, querido, que aqui está um André discípulo, um André apóstolo, um André maduro o suficiente, mas não tinha o pão e o peixe. O menino tinha o pão e o peixe, mas o menino não sabia o que fazer com esse pão e com esse peixe. O menino tinha a força, mas não sabia como usar o que tinha. E André tinha a sabedoria, mas faltava o pão, faltava a força. E eu percebo que a igreja do Senhor Jesus ela é composta por esses dois grupos. Aqueles que têm a sabedoria, que são anciãos, são mais velhos, são mais experientes, e esses podem muito bem, às vezes, não ter mais a força, o vigor, não tem o conteúdo ali, o pão e o peixe. É pouquinho, mas não tem. Mas sabe pelo menos dizer que se tiver colocado na mão de Jesus, vai servir de um grande milagre. E é isso que André faz. André não tem, mas ele pega o que o menino tem e diz, isso aqui que você tem, vamos mostrar para Jesus e vamos ver o que ele faz. Deu para entender a palavra? Então vamos seguir um pouquinho. Mas também expressa uma preocupação. Ele diz, olha, mas o que é isso para tanta gente? Aí Jesus vai pedir aquilo que estava ali, né? Mesmo assim, ao apresentar o pouco que tinha Jesus, presenciamos como nas mãos do Senhor o pouco se torna muito. Pode ser pouco para você, pode ser um pequeno na sua mão, pode ser algo simples, insignificante na sua mão, mas na mão de Cristo é tudo. Na mão do Senhor é algo maravilhoso e extraordinário. Jesus preparava os discípulos para compreender que a realização da obra de Deus não se fundamenta na abundância de recursos, mas na disposição, na obediência e na fé que depositamos nele. É assim que a gente consegue realizar grandes coisas para o Senhor. Nem sempre é pela quantidade de recursos, porque temos muito. Às vezes acontece porque a gente deposita, né, no nosso Senhor. Nós colocamos à disposição, na obediência, na fé, e o Senhor age e faz algo extraordinário na nossa vida. Mesmo quando aos olhos humanos tudo parece insuficiente, igual, por exemplo, os 5 pães e 2 peixinhos. Para uma multidão faminta, aquilo era nada. Mas Jesus já tem a provisão em suas mãos. Já tinha a saída em suas mãos. Essa pequena observação nos ensina a depositar nossa confiança em Cristo, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Mesmo quando enfrentamos lutas e adversidades, onde nós enxergamos a escassez, Deus vê uma oportunidade para manifestar a sua glória. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Então, eu espero que essa mensagem esteja edificando seu coração. Se você está recebendo a palavra de Deus,
Se Deus está falando com você, então comenta aí alguma coisa, coloca um glória a Deus aí, manda para alguém, compartilha, faz alguma coisa, expresse aí a alegria que você está sentindo em Deus falar ao seu coração através dessa palavra. Mas vamos continuar. No nosso terceiro tópico, nós temos aqui uma lição de provisão. Jesus dá graça pelo pouco que foi apresentado. E através da sua bênção, multiplica os pães e os peixes de forma tão extraordinária que todos comem até se fartar. E ainda sobraram 12 cestos de pão. Veja que essa é uma poderosa lição sobre a provisão divina. A multiplicação dos pães transcende a mera resposta à fome física da multidão. Ele revela a suficiência plena de Cristo. Esse milagre registrado nos 4 evangelhos não apenas demonstra o poder sobrenatural de Jesus, mas também aponta para a sua capacidade de satisfazer as necessidades espirituais da humanidade. Jesus começa realizando um grande milagre, mas antes desse grande milagre, ele dá graças a Deus pelo pão. Antes do milagre acontecer. Não sei se você já foi provocado, né? Se você já foi colocado nessa condição de adorar antes do milagre acontecer. De ir para o culto antes da bênção chegar. De louvar a Deus antes da bênção chegar de forma concreta na sua vida. Você sabe que você tem a promessa, mas o milagre não chegou ainda e mesmo assim você já agradece ao Senhor. Jesus agradeceu pelo pouco pão e peixe que estava nas suas mãos, mas já agradeceu ao Pai. Tendo dado graça, aquilo ali começou a acontecer uma grande multiplicação. E aqui, querido, nós aprendemos uma preciosa lição. Deus utiliza o que temos, mesmo que pareça insignificante, para realizar grandes milagres quando confiamos nele. O menino que ofereceu seu lanche talvez não imaginava que aquele simples gesto se tornaria parte de um dos maiores milagres já testemunhados na história. Você acha que aquele menino imaginava que aquilo que ele estava oferecendo a Jesus ia se tornar um dos maiores milagres testemunhados na história? E hoje estaríamos aqui na Escola Bíblica Dominical falando sobre esse assunto? Meu querido, então não perca tempo. Confie no Senhor, coloca o que você tem nas mãos de Deus e deixa Ele usar o seu potencial. Essa história narrada em João 6, de 1 a 15, nos ensina que ao entregarmos o que temos nas mãos de Jesus, Ele pode multiplicar e abençoar de maneira extraordinária. A generosidade e a fé daquele menino demonstra que mesmo pequenas ações, quando feitas com confiança em Deus, podem ter um grande impacto, um impacto glorioso na nossa vida. Não tenha dúvida disso. Coloque nas mãos do Senhor. Confia, seja generoso, tenha um coração bondoso em servir. Aquele menino poderia ter ficado apegado àquele lanche, esse lanche é meu, minha mãe deu para mim. Não, mas ele compartilhou, ele entregou o pequeno lanche que ele tinha nas mãos de Jesus. E Jesus alimentou não só aquele menino, mas toda aquela grande multidão. Assim somos encorajados a oferecer o que temos, por menor que seja, confiando que Deus pode usá-lo para realizar maravilhas e abençoar muitas vidas através daquilo que temos quando é depositado nas mãos de Jesus. Deus não pede que tenhamos muito, mas que coloquemos nas suas mãos o que temos com fé e disposição. Às vezes a gente fica perguntando, Senhor, se o Senhor me der muito, eu vou fazer a sua obra. Se o Senhor me der muito, eu vou fazer para o Senhor. Não precisa muito. O que temos é só confiarmos que o que temos é suficiente para acontecer um milagre quando está nas mãos de Jesus. O fato de todos comerem até se fartar e ainda sobrarem 12 cestos de pedaços mostra a abundância e a generosidade de Cristo na hora de realizar grandes milagres e grandes feitos na nossa vida. O poder de Deus não apenas supre nossas necessidades, mas também transborda em abundância. Contudo, Jesus não veio ao mundo apenas para prover o alimento que perece. Aqui começa a ficar o ponto-chave dessa mensagem. Ele é o verdadeiro pão da vida, que sacia a fome espiritual da humanidade. O alimento físico satisfaz por algumas horas, mas o pão do céu, que é Cristo, alimenta a alma para a vida eterna. Se a gente ficar apenas nessa primeira parte, que foi ministrada na lição até aqui, a gente perdeu
o ponto mais importante que vem, que é o terceiro ponto da nossa revista, onde nós vamos mergulhar agora. Jesus quer alimentar a nossa alma, quer alimentar o nosso espírito. Esse milagre foi apenas algo inicial que todos provaram, mas nem todos provaram do segundo, quando Jesus disse que teria que comer do seu corpo, comer da sua carne. Mas vamos lá, ao nosso terceiro ponto. Jesus, o pão que desceu do céu. Nesse primeiro tópico, qual é o real interesse da multidão? Após o milagre, a multidão que havia sido alimentada ficou impactada. No dia seguinte, segundo João capítulo 6, muitos foram procurar por Jesus, mas perceberam que ele e os seus discípulos não estavam mais no lugar onde o milagre havia acontecido. E de alguma forma estavam informados que os discípulos haviam partido sozinhos em um barco e que Jesus aparentemente não havia embarcado com eles. Pegaram os barcos e vieram de Tiberíades e foram até Cafarnaum para encontrá-lo. E é curioso observar que o interesse da multidão não era tanto pela mensagem sobre o reino de Deus, mas principalmente em ter suas necessidades básicas atendidas. Querido, Jesus faz milagres, não tenho dúvida disso. Estou pregando sobre milagres que ele faz, maravilhas que ele faz, necessidades que ele pode suprir, mas a gente precisa entender que as nossas necessidades básicas não é o alvo do Evangelho de Cristo. A principal necessidade que Jesus quer suprir na nossa vida é a nossa fome espiritual, a fome de Deus, necessidade de alimentar o nosso espírito, porque senão a gente vai ficar igualmente essa multidão que recebeu o milagre, comeu pão terreno, saciou a fome por algumas horas e no outro dia estava precisando de mais. Senão você vai tratar a igreja como se fosse um supermercado. Você vai lá, entra, pega apenas o que precisa, o que acha que é necessário e leva de acordo com o seu crédito. E aí no outro dia, no outro mês, na outra semana, você sempre está ali de novo, porque vai ali apenas saciar a necessidade física e não vai para saciar a sua fome espiritual, né? Comer desse pão da vida que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que eles buscavam apenas um milagre e não um milagreiro. O interesse deles era no que podiam receber e não em Jesus em si. Este é um alerta também para nós nos dias de hoje, para nós tomarmos cuidado de não pararmos apenas nessa primeira parte da mensagem, do sermão, de querer apenas o milagre físico, humano, né, aqui na terra, e não alcançarmos a bênção que é o alimento que venha alimentar a nossa vida espiritual. Mas vamos continuar. Frequentemente as pessoas se aproximam de Deus com foco em obter vantagens materiais, resolução de problemas da vida, sucesso financeiro, cura física, e se esquece de que a principal carência do ser humano é espiritual. Jesus então usa essa oportunidade para ensinar a multidão sobre um alimento que é eterno. Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. O Senhor percebeu que a forma como aquela multidão o via era apenas como alguém que podia resolver os seus problemas práticos. Eles queriam um líder que atendesse às suas necessidades físicas, mas não queria o líder que alimentasse a vida espiritual. Contudo, além da comida material, o Senhor desejava oferecer a eles o que? O alimento espiritual que veio do céu. As pessoas não estavam entendendo que a multiplicação dos pães era apenas um exemplo do verdadeiro alimento que dá na vida eterna. Se Jesus pode curar um paralítico, ele pode curar a nossa alma. Ele estava tentando demonstrar isso. Lembra quando aquele rapaz desceu pelo telhado e Jesus disse: filho, os teus pecados te são perdoados? E aí a multidão duvidou do que Jesus estava fazendo. Jesus disse: só para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar o pecado, eu vou curar ele também. Eu vou mandar ele levantar e andar. Então o milagre aponta para quem Jesus é. Quando ele supre a sua necessidade financeira, quando ele supre a sua necessidade física, que ele cura o seu corpo, que ele cura você de um câncer, de uma enfermidade, ele abre uma porta de emprego, ele está mostrando que ele pode fazer também na sua vida espiritual, que ele pode fazer também na sua vida espiritual, que você precisa desse alimento, desse milagre que ele pode fazer. É um sinal apontando para quem
é o Filho de Deus. Mas vamos ao nosso segundo tópico, o pão do céu. Não é preciso debater muito a respeito da identidade desse pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus, e pois o nosso Senhor Jesus Cristo ele confirmou a sua identidade quando ele diz, eu sou. Na nossa primeira lição desse trimestre, nós mencionamos sobre as declarações que João fez quando ele diz eu sou, mostrando que ele estava, mostrando que ele é Deus, ele é o Filho de Deus. E João ele vai mostrar pelo menos 7 declarações de Jesus dizendo eu sou. Ele vai mostrar eu sou o pão da vida, João capítulo 6. Ele vai dizer eu sou a luz do mundo, João capítulo 8. Ele vai dizer eu sou a porta das ovelhas, João capítulo 10. Ele vai dizer eu sou o bom pastor, em João capítulo 10. Ele vai dizer eu sou a ressurreição e a vida, João capítulo 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14. E ele vai mostrar por último em João 15, eu sou a videira verdadeira. Então você percebe que ele é o eu sou, o próprio Deus encarnado, o verbo que se tornou carne e habita entre nós, para que nós possamos conhecer a glória do Pai, do unigênito do Pai revelado para nós na cruz do Calvário. E dando continuidade, há um contraste no verso 32 entre a palavra maná, da peregrinação de Israel lá no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu. Ou seja, o próprio Cristo que afirma que quem se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele diz, quem comeu do maná de Moisés, do maná no deserto, pereceu. Mas quem come do pão, que é o próprio Cristo, quem se alimenta deste corpo, nunca mais vai ter fome, vai viver para sempre. Então não adianta nada ter a barriga cheia, o estômago cheio, mas o coração vazio de Deus. Como ele mesmo afirmou, pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, conforme Mateus capítulo 16, verso 26. Então é preciso, querido, alimentar o corpo, ter a barriga cheia? Sim, mas não adianta nada ter a barriga cheia e o coração vazio da graça e da comunhão. Mas vamos ao nosso terceiro tópico, já terminando o nosso terceiro ponto. O que é comer esse pão? Na Bíblia, especialmente nas palavras de Jesus e na explicação do apóstolo Paulo, comer o pão é uma referência espiritual profunda. Quando Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele estava ensinando que ele mesmo é o sustento espiritual da humanidade. Ele estava dizendo, eu sou o alimento da humanidade. Então, logo em seguida, ele vai ser bem mais específico. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui Jesus está se referindo diretamente ao seu sacrifício na cruz, oferecendo o seu corpo para trazer a salvação à humanidade. Então, desta forma, comer desse pão significa crer totalmente no que Cristo fez na cruz. Aceitar individualmente o sacrifício que ele ofereceu e assim receber a vida eterna que ele nos dá. Receber esta vida que ele tem prometido para nós. Deu para entender a palavra de Deus aqui, compreender até aqui? Então mais tarde você vai perceber, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, quando a instituição da ceia do Senhor, Paulo explica que o pão representa simbolicamente o corpo de Cristo. Então, quando participamos da Santa Ceia, não estamos comendo o corpo literalmente, mas sim recordando e proclamando a sua morte, reconhecendo que fomos alcançados pelo seu sacrifício que nos salva, pela sua morte. Já ouvi algumas pessoas dizer, não, os ensinamentos de Jesus são bons, ele tinha umas palavras boas, umas parábolas boas, uns ensinamentos bons, e o que mais importa é o seu ensinamento. Não, querido. Além de tudo que ele ensinou, o sacrifício na cruz do Calvário, revelado na sua ressurreição. Quando ele ressuscita, ele traz a vida, a existência, todo o projeto, a consumação de todo o plano da redenção, o evangelho por completo. Então, quando diz comer do meu corpo, Jesus está dizendo você precisa aceitar, todo o meu sacrifício, todo o meu evangelho, todo o meu trabalho por você, se entregar
para que você possa ser alcançado por essa graça. Então, nesse ponto, ao mudar a lição de pão material para pão espiritual, o Senhor revela que a necessidade mais importante do ser humano não é o alimento que se acaba, mas aquele que veio do céu e traz a vida eterna para cada um de nós. E ao concluir essa lição, eu posso dizer a você que Jesus é o pão que desceu do céu para saciar a nossa fome espiritual. É isso que essa lição deixou marcado em nossos corações. O alimento da terra nos satisfaz por um tempo, mas o alimento espiritual nos mantém firmes para a eternidade. Guarde isso. Aquele que se alimenta de Cristo jamais experimentará a fome e a sede espiritual. Não se agarre, querido, ao que é passageiro, mas busque o eterno, o nosso Salvador Jesus Cristo. As coisas dessa vida, tudo passa. Tudo passa. Posição, cargos, tudo passa. Empregos, funções, saúde, toda a vida, tudo passa. Mas o que permanece é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que nos alimenta. Que Deus nos abençoe, te abençoe muito. Você seja edificado com esta aula, com essa palavra. Não se esquece de ajudar o nosso trabalho se inscrevendo aqui no nosso canal. Dando um joinha, fazendo a sua inscrição, ativando o sininho. E assim você vai estar contribuindo com o nosso projeto para que a gente possa alcançar mais vidas através desse canal, através de você. Que Deus te abençoe. A paz de Cristo Jesus e até a nossa próxima aula. Querendo Deus, estaremos aqui ministrando para você.